Bom, vamos ver como funcionam os eventos no Spring. Bom, o que é um evento? Um evento, basicamente, é qualquer ação ou decisão que a gente toma dentro de uma aplicação. O que torna esses eventos diferentes de uma ação normal é que outros componentes dessa aplicação podem ter interesse no que aconteceu, tá? Então, vamos supor que uma ação ocorra numa classe X. A classe Y, para seguir um fluxo determinado, tá, específico, ela precisa saber que isso aconteceu com a classe X, tá bom? Então, basicamente, é uma comunicação entre componentes da nossa aplicação, tá? Baseado em eventos, tá? Então, aconteceu uma ação, outro componente é comunicado no mesmo momento, tá ok? Para exemplificar o uso disso, eu criei uma aplicação REST com Spring Boot bem simples, tá? Não tem nada demais. É basicamente uma aplicação para gerenciar pedidos de um e-commerce, por exemplo, mas está bem simples mesmo, só para demonstração. E a gente vai ver esses conceitos aqui, tá? No resource de pedido, eu imaginei que a cada pedido criado seria legal informar o cliente, tá? Que esse pedido foi feito com sucesso. Então a gente enviaria um e-mail para ele, tá? E fazer também, seria feito também a integração com o gateway de pagamento, tá? Para poder efetivar o pagamento no cartão de crédito, por exemplo, tá? Então aqui no pedido resource, a gente define uma propriedade do tipo Application Event Publisher, que quando acontecer um evento, ele é o cara que vai publicar esse evento para a gente e quem for interessado vai receber esse evento, tá ok? Bom, como a gente publica isso? A gente precisa ter em mente quem vai receber esse evento e que tipo de evento a gente vai emitir, tá? O publisher, ele pode publicar um evento passando para quem está esperando, quem está escutando esse evento, ele pode passar qualquer tipo de objeto. Então pode ser uma string, pode ser um object, pode ser uma classe customizada, tá, um objeto customizado. Então pode ser várias coisas, não precisa ser um evento, estender uma classe de evento do Spring. Tá? Nesse caso, eu criei uma classe chamada pedido criado event. Tá? Essa classe ela estende uma outra classe também que eu criei, chamada recurso criado event. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que o recurso criado event fosse uma classe genérica que todos os outros recursos estendessem ela. Tá? Por exemplo, o pedido, como a gente tem ações específicas na criação do pedido, a gente vai emitir um evento em cima desse pedido, certo? Porém, a gente também precisa que o recurso criado seja emitido, tá? Então a gente já aproveita dois fluxos aí com uma classe só. Mas, por exemplo, se a gente não precisa de uma ação específica em cima de um cliente novo criado, a gente não precisa criar uma classe nova para clientes. A gente usa, a gente simplesmente vai emitir o evento de recurso criado. Tá? Por que esse recurso criado existe? Ele vai ser o cara que vai inserir no nosso header de location qual que é a URI do recurso que acabou de ser criado. Tá? Então, aqui no pacote Event, eu criei a classe Alga Order Event Listener. Tá? Ela é uma classe simples, tá? É um componente simples do Spring, ela não estende nenhuma outra classe, não implementa nenhuma interface. E ela tem um método, adicionar header location, que esse sim é anotado com event listener. Tá? Então, essa anotação é que vai fazer com que esse método escute um evento em específico. E qual que é o evento que ele escuta? Recurso criado event. Tá? Esse método, então, ele vai pegar o RI do request que foi feito e adicionar no location, tá? Para o recurso que foi criado. Então, se foi criado o recurso do pedido 1, por exemplo, ele vai retornar ao RI
para obter esse pedido depois, né? Bom, beleza. Então, se a gente precisar emitir um evento para clientes criados, a gente vai emitir um recurso criado event, em vez de criar uma classe nova, a não ser que a gente precisa de alguma customização para cliente também. Como a gente precisou criar uma customização para pedidos, a gente simplesmente estende essa classe, recurso criado, e quando a gente emite um evento do pedido criado, vai ser emitido esse pedido criado event e o recurso criado event também. Tá? Então a gente aproveita esses dois recursos. Tá? Bom, o que o pedido criado event, quem escuta ele, né? O que ele faz? Aqui na classe de serviço de pedidos, eu já preparei dois métodos, que é o enviar e-mail pedido criado e o integrar gateway pagamento. Os dois são anotados com @eventListener e os dois recebem como parâmetro um objeto do tipo pedido criado event, tá? Então, assim que esse método criar do nosso resource publicar esse evento, todos esses métodos serão chamados, tá? Inclusive recurso criado event. Opa, desculpa. Algo order event listener. Inclusive esse aqui, tá? Então, são componentes diferentes, são métodos que fazem coisas diferentes, mas que dependem de uma mesma decisão, de uma mesma ação, que é o pedido ter sido criado com sucesso, certo? Beleza. Aqui, assim que a gente publicar isso, o Spring vai chamar esses métodos, né? Internamente ele vai emitir esse evento, esses métodos vão receber esse chamado, tá? E vai tomar suas decisões. A forma de execução desses eventos é síncrona, tá? Então, enquanto a gente estiver enviando um e-mail, a nossa thread vai estar segura, tá? Ela vai estar parada. Aí depois ele vai integrar esse pedido com o gateway, tá? A ordem não é garantida, tá? Depende da como foi criado. A gente pode definir ordem, mas não é o foco dessa aula. Mas depende de como foi criado no início da configuração do Spring, tá? A hora que ele sobe a aplicação. Mas vamos supor que a ordem seja essa que eu disse. Primeiro ele vai enviar um e-mail, depois ele vai integrar o pedido com o gateway de pagamento, depois ele vai adicionar o header no location, a URI no header location, aí depois ele vai seguir o fluxo aqui no nosso resource, tá? Aí ele vai responder com o status de created, tá? Bom, e se a gente quiser que esse método, que esses eventos sejam assíncronos? É possível, tá? A gente precisa simplesmente fazer algumas configurações extras. Não é nada demais, mas é bem interessante. Isso não serve apenas para os métodos de Event Listener, mas para qualquer outra função que a gente específica na nossa aplicação Spring, qualquer método, qualquer classe, a gente pode aplicar esse mesmo conceito, tá? Então, se a gente tiver alguma classe de configuração anotada com @configuration, podemos colocar essas anotações, tá? Mas como a gente não tem aqui nesse caso, eu prefiro colocar na nossa classe de aplicação, que é a classe que está anotada como @springboot application, e a nossa classe main, tá? A gente precisa habilitar o processamento assíncrono, tá? A gente faz isso anotando essa classe com @enableAsync. Pronto, agora a gente pode usar métodos de forma assíncrona dentro do Spring, tá? Dentro da nossa aplicação. Beleza. Então, quem que a gente quer que seja assíncrono? A gente quer que o enviar e-mail seja assíncrono e que o integrar pagamento seja assíncrono também. Bom, a gente quer que o adicionar header location seja assíncrono? Não. Por quê?
Se esse método for executado de forma assíncrona, assim que a gente enviar a resposta para o usuário, para o nosso cliente, a gente já não vai ter mais o response para poder escrever nele, certo? Ele já vai ter. A gente não vai ter nem o request nem o response, né? Para a gente poder escrever neles. Então, desculpa, escrever no response apenas, né? A gente obtém do request, mas a gente escreve no response. Então, isso vai gerar um problema, vai gerar um erro, né? Então, a gente não quer que esse evento seja assíncrono, tá? Então, vamos deixar ele de lado e vamos aqui nesses que a gente quer que seja assíncrono. Simplesmente a gente vem aqui e anota com @async, os dois métodos, certo? Isso já é o suficiente para nossos eventos estarem sendo executados de forma assíncrona, tá? Bom, vou exemplificar aqui. Vou colocar um breakpoint, tá? Nesse método enviar pedido criado. Vamos subir aqui a aplicação em modo debug. Beleza, subiu a aplicação. Opa, vamos fazer um teste aqui. Cadê o nosso debug? Aqui, nosso breakpoint está no enviar pedido e-mail criado. Aqui no Postman, eu vou fazer uma chamada para criar um pedido novo, tá? Vou criar esse pedido do valor 100 para o cliente 1. Vou enviar. E notem que a gente... Opa, chegou no nosso breakpoint aqui. Olha lá, enviar pedido e-mail. Então, a gente está parado, o nosso processamento está parado nesse método. Mas vamos ver aqui no Postman. Já respondeu. Então, o método já foi executado do nosso resource. Ele já foi executado, ele já respondeu, ele já fez tudo o que precisava, publicou os eventos, só que os eventos ainda estão acontecendo. Por quê? Porque pode ser demorado o envio de e-mail, pode ser demorado o pagamento pelo gateway, e o usuário não tem que sofrer por isso. Então, se eu fechei minha compra, finalizei meu pedido, eu não preciso ficar esperando fazer todos os processamentos que envolvem o back-end dessa ação para poder ter a resposta. Eu quero fechar o meu pedido e depois esperar um e-mail de confirmação do pagamento, essas coisas. Então, isso é assíncrono. Perdão. Isso é bem simples, né? A gente só precisa anotar com @async e @enable. Onde está? Deixa eu só ver aqui. Enable async e a gente está pronto para usar de forma assíncrona não só os eventos, mas qualquer outra funcionalidade da nossa aplicação Spring. Beleza? Um abraço e continue acompanhando os conteúdos da AlgaWorks.